Mas de meio século de história, isso é muita tradição. É claro que eu aprovo. Você ter o reconhecimento do MEC, pra mim, é um selo de garantia. Aprovadíssima! Quando alguém se dispõe a abrir as portas do mercado e da nossa carreira, sempre terá a minha aprovação. O desenvolvimento da pesquisa e tecnologia é a garantia de um futuro melhor para todos. Eu sempre vou aprovar isso. Unisa, uma instituição com mais de 50 anos de tradição, nota máxima no MEC e aprovada por todos. Vestibular 2021. Inscrição. Olá, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Rodrigo Médici Cândido e com enorme prazer falarei um pouquinho aqui com vocês sobre as abordagens para um bom relacionamento com o cliente. Hoje, nesse dia 5 de julho, agora às 18 horas, agradecendo já a participação de todos que estão aqui presentes e podem colocar as perguntas, as dúvidas, enfim, aqui no chat, e no final eu faço aqui um histórico, eu vou vendo aqui para poder responder a todos vocês, tá bom? E, bom, esse é um tema de extrema relevância, né? Não somente hoje, nos dias atuais, mas já há muitos anos, né? Abordagens para pensar no relacionamento com o cliente, né? Porque o relacionamento com o cliente, no final das contas, ele... Acho que agora vai compartilhar aqui, né? O relacionamento com o cliente, no final das contas, ele acaba trazendo aí bons frutos para as empresas, né? De modo geral, né? A gente está falando aqui de resultados positivos no que diz respeito a vendas, né? Um bom relacionamento, né? Ele vai aumentar vendas, ele fideliza clientes, ele torna uma compra, dependendo do negócio, né? Ele torna uma compra recorrente, né? Então, isso pode aumentar o ticket médio, por exemplo, de uma compra, né? Então, o relacionamento nada mais é do que o estabelecimento de uma conexão, né? A empresa estabelecendo uma conexão com o seu cliente, ou com os seus clientes, né? Com grupos de clientes. Porque o relacionamento, ele também é uma pergunta, né, que nós devemos nos fazer, vocês, alunos, gestores, enfim, que devem se fazer, né? Será que eu devo me relacionar com todos os meus clientes? Né? Será que eu devo estabelecer esta conexão no mesmo nível com todos os clientes? Será que eu devo ter um grau de proximidade e de parceria, uma conexão com todos os meus clientes? Essa é uma primeira reflexão que eu deixo, né, que eu faço, eu deixo aqui, e a gente vai respondendo isso no decorrer da apresentação, né? Porque é muito legal, e todas as empresas, né, elas, e todos os gestores, eu tenho certeza absoluta que gostariam de ter um máximo de proximidade, um bom relacionamento com todos, né? Queria ter esse aprofundamento, né, o entendimento de todas as necessidades e as ofertas. Só que, novamente, né, será que esse deve ser o objetivo maior? Tratar todos os clientes de uma mesma forma? Né? Então, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Por quê? Né? Quando nós falamos de relacionamento com o cliente, né, não é somente no momento em que a compra, né, está sendo feita. Né? Não é só aquele momento em que nós chegamos em uma loja
em que os vendedores recebem um contato, seja de forma ativa ou de forma passiva, e aí você faz a oferta, você seleciona o item que você quer, né? Não é somente neste momento o relacionamento. Né? O relacionamento, e essa é uma mudança que nós temos percebido cada vez mais as empresas seguirem por este caminho. Ainda não é a grande maioria das empresas, ainda são poucas empresas, isso ainda acaba ficando com médias, grandes empresas, é um desafio para as pequenas empresas, essa questão do relacionamento, de não ser somente no ato da venda, né, na interação comprador-vendedor, mas nós temos que analisar todo o ciclo de compra, né? Toda a jornada, ciclo e jornada, né? Uma combinação aí, né? Porque se eu tenho uma necessidade, se eu identifico uma necessidade, bom, preciso comprar alguma coisa, né? Qualquer item que seja, né? Preciso comprar alguma coisa. Muito bem. A partir do momento que que os clientes, né? E eu falo nós porque todos somos clientes, todos compramos alguma coisa, né? Quando nós temos esta consciência dessa necessidade de compra de algo, de algum bem, de algum serviço, nós vamos procurar, né? Então, se você já é um cliente fiel, um consumidor fiel de algum lugar, né, de alguma empresa, ótimo, aquela empresa ela já fez muito bem todo esse trabalho que nós vamos comentar aqui de relacionamento. Do contrário, né, nós vamos buscar, nós vamos procurar, né, com a tecnologia, a internet, os smartphones, enfim, né, vamos procurar e vamos lá nas redes sociais, a gente pode procurar nos marketplaces, né, depende aí muito daquilo que nós vamos comprar, mas, enfim, coloquei um item para busca, né, na internet, ou que eu vá até um ponto físico, né, enfim, ali, né, já começa o relacionamento. Se eu procuro por algo, né, se eu tenho uma necessidade, vou fazer uma pesquisa, ou seja, eu estou buscando por uma solução, né? Eu estou buscando por uma solução. Neste momento, se as empresas, né, se não houver já uma landing page que seja, né, dando um exemplo aqui de uma busca pela internet, né? Se não houver uma página, né, na internet, um site adequado, responsivo, né, bem ajustado, já está perdendo, né? Você já está perdendo este relacionamento, né? Você já está deixando de criar uma conexão. E aí vocês vão vocês podem aí se atentar, se lembrar, se recordarem e tal. Em diversas ocasiões em que vocês pesquisaram por alguma coisa, né? Algo aí que vocês tivessem a necessidade de compra, tá? E aí vocês caíram naquela página daquela empresa, e aí lá tinha algumas informações, né? Então tinham reportagens, ali tinha a possibilidade de você baixar, de repente, um e-book, né? Ali tinha uma entrevista, ali tinha uma explicação detalhada sobre o que é aquele item, o que aquele item representa, quem são os clientes, outros clientes, né? Quem já comprou, quem deixou de comprar, né? Então veja, você já está aí criando, né? Estabelecendo este elo. Olha, então aquela empresa X, ela vende exatamente aquilo que eu preciso comprar e de repente eu estou na dúvida, de repente aquele bem, aquele produto que você precisa, ou serviço, ele tem um alto valor agregado, né? E aqueles produtos que têm um alto valor agregado, nós, né, temos aí o maior
cuidado para a escolha, para a seleção de fornecedores e tudo mais, de quem nós compraremos, né? Então, vejam, né? Já é um primeiro contato, né? Já é um primeiro elo a ser estabelecido. Até mesmo porque se as pessoas interessadas, se elas colocam um nome, se elas colocam ali a empresa ou qualquer informação que seja solicitada para preencher um formulário, para baixar um e-book, por exemplo, para ter acesso a um webinar, para ter acesso a uma palestra, para ter acesso a artigos, enfim. Ali já há uma demonstração de interesse. Opa, já é um primeiro elo. Eu já ganho, né, uma certa... eu já tenho um certo diferencial, porque eu estou fazendo isso. Mas e os meus concorrentes? Será que todos eles também fazem isso? Será que todos os concorrentes fazem isso? Né? E aí, dependendo muito das análises do negócio, do tamanho, a gente vai ver que não são todos eles que têm uma boa página, vamos chamar assim, né? Uma boa as informações iniciais ali, né? Esses artigos ou esses vídeos, os depoimentos, etc. Não são todos. Então, se você faz com cuidado, com atenção, você já estabelece este primeiro momento de conexão. Então, veja, né? Não é só quando o consumidor ele está lá no carrinho ou que ele está presencialmente e ele está fazendo um pagamento ou ele está solicitando a ajuda de um vendedor, né? Desde o início, desde desta necessidade. Então, isso já é um ponto aí para que as empresas se atentem, tá? E depois? Depois, nós temos aí essa etapa de comparação das soluções. Veja, né? Eu falei agora há pouco, né, com vocês sobre os concorrentes. Será que os meus concorrentes estão fazendo isso? Eles não estão fazendo aquilo? Novamente, né? Todo esse meu discurso, ele claro que nós podemos direcioná-lo para todas as empresas, mas é importante entender qual é a proposta de valor daquela empresa. Por quê? Tudo isso, né, que nós vamos conversar, uma coisa é você vender, você ter um bazar, né, e vender ali caneta, material escolar, por exemplo, né. Uma outra coisa é você atuar em um mercado B2B, então você vender para outras empresas, né, e isso tem uma relevância significativa numa cadeia de valor, né. Então, o nível de importância de um item, ele também vai determinar essa maior procura, essa maior pesquisa, este aprofundamento naquelas empresas ou nas ofertas que estão aí disponíveis, né? Então, esse é um ponto importante para a gente considerar. E aí eu vou comparando as minhas soluções, né? Então, eu tenho algumas soluções, eu tenho a empresa A, B, C, D, E, F, né? Bom, eu vi lá, e agora, qual tem a melhor solução? Né? Então vejam, se eu encontro uma empresa que tenha as informações relevantes, veja, não precisa ter um livro de informações, não precisa. Você tem algumas informações que são chave, os atributos que são chave para o sucesso da organização. Então, o que o consumidor valoriza, né? O que o consumidor valoriza? Não adianta o consumidor valorizar, por exemplo, tá? O preço de algo. Então, o preço é um fator relevante se neste relacionamento inicial, nos seus artigos, no material que você disponibiliza para o consumidor, você não deixa de forma transparente a questão de preço competitivo. E aí você vai falar sobre, sei lá, garantia,
sobre o prazo de entrega. Isso não importa para ele. Ele quer o quê? Preço. Então, entender o consumidor também é importante justamente para você estabelecer esses pontos, né? Para você estabelecer esses aspectos que vão levar a uma decisão de compra. Então, decisão de compra, de qual empresa que eu vou comprar, né? Aquela empresa que tem oferta, né, que tem me ofertado materiais, além, né, do produto final, né, daquele bem em si ou daquela prestação do serviço que será contratado. Então, eles estão ofertando artigos, eles estão me ofertando contato, networking. Opa, eu vou decidir por comprar aquilo. É uma garantia maior, um prazo, né, de garantia maior. É lá que eu vou, né? E depois é importante a gente se atentar também, as empresas se atentarem para a avaliação pós-compra, né? Então, Reclame Aqui, né? O governo também tem uma ferramenta para avaliação, né, dos consumidores. Então, tá lá, notinha, né? Vocês estão vendo aí do lado direito na imagem, né? Então, as estrelinhas. Então, 5 estrelas, né? Nota 10, né? A gente tem alguns indicadores, nós não vamos entrar aqui na temática dos indicadores de desempenho, mas tem diversos indicadores de desempenho nessa questão da mensuração, né? Para você mensurar se você está sendo bem avaliado, se os consumidores estão satisfeitos contigo ou não, mas ali também é um outro. Nossa, eu cometi um erro, né? Eu fiz uma entrega, mas a entrega deu algum problema. Problemas acontecem, né? Nós sabemos que problemas acontecem. Não existe nenhuma empresa, né, 100%, que entrega tudo com 100% de acuracidade. Tem um errinho ou outro, seja num prazo de entrega, seja numa quantidade, né, algum item que esteja faltando, sempre vai ter, o erro sempre vai existir, né? Agora, isso não significa que você vai, né, resolver, ou que você não vai resolver, ou que você não vai fazer nada com relação a isso. Errei, ótimo. Você vai ver lá na avaliação que o consumidor fez depois da compra. Entrou lá, então quando vocês acessarem aí, por exemplo, né, entra lá no Reclame Aqui, aí vai ver lá as empresas, eu até um pouco antes, né, durante o dia eu entrei lá só como curiosidade, então vocês vão ver lá iFood, vocês vão ver lá Mercado Livre, né? Empresas que têm o maior índice de reclamação mensal, tem um outro indicador que é de reclamações que são diárias, e a resposta deles. Então, os consumidores, eles têm a resolução, na maior parte das vezes, né? Os consumidores têm a resolução. Eu estou dando o exemplo do Reclame Aqui, né? Mas a gente tem diversos outros caminhos nesta avaliação pós-compra, né? Então, você resolver algo, você atuar nesse sentido, né? Nesse pós-compra, seja em uma satisfação ou alguma insatisfação, também é um momento de relacionamento. Então, novamente, né? O ponto que eu quero reforçar aqui com todos relacionamento não é só no momento em que há o contato telefônico ou utilizando as redes sociais, ou contato por e-mail, ou contato físico, não. O relacionamento, ele envolve toda a jornada da compra, né? Todo o ciclo de compra aí dos consumidores. Então, é importante que nós pensemos neste ciclo, tá? Então, em todo este ciclo, e aí, posteriormente, né, a gente vai pensar na jornada. Então, o que o consumidor, quando ele vai comprar alguma coisa, né, quais os caminhos que ele percorre, né? Qual é a jornada dele? Então, cada ponto de contato com o cliente, no final das contas, é uma oportunidade para se estabelecer um relacionamento. Cada ponto de contato com o consumidor é um momento, é uma oportunidade de estabelecer um relacionamento,
tá? Apesar de tudo isso que eu estou comentando aqui com vocês, né? De todos esses aspectos, né? A gente olha assim, legal, né? Então eu tenho minha empresa, eu tenho meu negócio, eu sou um gestor, sou gerente de algo, de alguma empresa. Bom, então eu vou cuidar disso, eu vou fazer assim, eu vou analisar o meu ciclo, eu vou analisar minha jornada. Você já está um passo adiante, né? Da maior parte dos empresários, da maior parte aí das empresas, né? Apesar disso parecer fácil, não é, né? Não é algo fácil, e aqui somente para ilustrar o quanto, né, diversos momentos, diversas situações em que nós passamos, né? De repente, algum de vocês hoje, né, pode ter tido algum tipo de problema, né, por algum mau atendimento, não sei, né? Algo que vocês precisavam, alguma coisa que vocês estavam ali adquirindo, né? Então, veja, né? Nenhuma empresa é 100%. Todas caminham para isso, né? Para a maior assertividade possível. Mas você sempre vai encontrar insatisfação, né? Seja porque você está lá, né? Você quis estabelecer um contato telefônico e você ficou horas e horas, né? Esperando para esse contato acontecer, né? Seja porque você não foi bem atendido em alguma loja que você tenha ido, né? Você quis estabelecer alguma, ainda mais com a inteligência artificial, né? Com os robôs aí que nos atendem, né? Já em uma quantidade significativa de empresas, né? E aí você tá lá e o robô ele não consegue resolver aquela sua dúvida porque ele ainda está em um processo de aprendizagem e ainda não tem a dúvida exata, e aí você tem que ligar, tem que mandar e-mail, tem que esperar. Então veja, né? O relacionamento, essa questão, o atendimento está envolvido aí, né? O atendimento faz parte disso, mas sempre nós encontraremos oportunidades para melhoria, né? Sempre encontraremos oportunidades para estabelecer bons relacionamentos, né? Para estabelecer um bom atendimento. E o mais importante de tudo isso né? Eu preciso começar. E aí, como a gente começa? Como começo a pensar em relacionamento? Eu vou contratar uma empresa para olhar isso, eu vou contratar uma empresa, de repente eu vou contratar uma empresa super relevante, considerável, com alta multinacional, que ganhadora de diversos prêmios, para me ajudar nessa implantação de um sistema de atendimento ou de relacionamento dentro da empresa. Eu vou gastar, vou investir, eu tenho caixa aqui, eu vou investir milhões nisso, ou não, eu não tenho tanto caixa, eu vou pegar uma empresa menor. O aspecto principal o início é dentro de casa. O início de relacionamento é dentro de casa. É uma questão de cultura organizacional. Cultura organizacional, né? Então, não adianta só, vou contratar uma empresa que vai me auxiliar. A empresa pode ser super reconhecida, pode ser uma empresa referência na área, pode ser uma empresa ganhadora de prêmios, mas se as empresas não tiverem uma cultura muito bem estabelecida, vai ter problemas, vai ter desencontros, vai ter algum tipo de erro, né? Então, veja, né? Eu preciso olhar para dentro de casa primeiro. Eu preciso me certificar de que todos os meus funcionários, de que toda a equipe, né, está ciente de quais são, né, os meus objetivos. Qual é o nosso objetivo, né? Qual é a nossa missão, né, que retrata aí o propósito da empresa, né? Então, por que nós existimos?
Ah, nós existimos por quê? Porque nós vamos oferecer o melhor ensino do Brasil. Por quê? Porque nós vamos oferecer o melhor, o lanche mais saboroso, o lanche de frango mais saboroso de São Paulo. Então, qual é a missão da empresa, né? Todos precisam saber qual é a missão, qual é a razão de ser, qual é o propósito da empresa. Aonde nós queremos chegar, o que nós queremos ser, quais são os nossos valores, o que nós valorizamos, né? Quais são as nossas crenças. E veja, isso é parte de uma cultura, da cultura organizacional, né? Isso é parte... Ah, tá lá, né? Professor, mas tá lá, eu vejo lá na empresa, tem lá um quadro, né? Então, lá na recepção tem um quadro, missão, visão, valores, está tudo muito bem descrito, muito bonitinho, tal. Só que as coisas não estão andando, as coisas não caminham, não está dando certo. A gente não consegue ter um bom relacionamento, a gente não consegue fazer um bom atendimento, a gente não tem resultados positivos, constantes, sustentáveis. Uma coisa, né, você tá só na parede de enfeite, né? É aquela famosa, você vai fazer algum cálculo, alguma coisa, a calculadora, o Excel, eles vão aceitar tudo. Eles não estão sabendo se é verdade ou não. Eles são aceitos. Se você colocou ali, os programas estão assumindo que aquilo seja uma verdade. Agora, isso realmente representa uma prática? Isso é uma prática, né, da organização? Todo esse cuidado. Então, diversas empresas, desde o Nubank, né, com diversos casos, né, mas pegar o exemplo do Nubank, que teve um consumidor que reclamou porque teve uma cobrança em duplicidade na sua fatura do cartão de crédito, né, e aí ele reclamou e tudo mais, e o Nubank entendeu aquela dor, né, e aí, além de resolver o problema, que seria assim, poderia simplesmente, vamos estornar, né, então estorna aquela compra, beleza, tá lá, já tá cobrou duplicidade, foi errado, então a gente estorna. E aí o que eles fizeram, né? Eles foram e deram aquele item que foi comprado, né? Eles deram um upgrade, né? Eles enviaram, veja, não era obrigação nenhuma do Nubank, mas o Nubank, por toda a cultura organizacional que o Nubank tem, ele foi lá e enviou um produto melhorado para o consumidor. Né? O atendimento, quando você está você vai viajar, a gente em julho agora, né, período de férias para muitas pessoas, né, para os alunos, professores, diversos funcionários de diversas indústrias, então você vai viajar, né? E aí você vai para um hotel fazenda, você vai para uma pousada, né? E aí, quando você chega, você é bem atendido, a pessoa que está ali na recepção passa todas as instruções, passa exatamente o que você precisa. Se tiver dúvida, tem um telefone que você pode chamar, ou tem um aplicativo, ou tem um QR Code que você pode escanear e vai ter as principais dúvidas. E ainda assim, se a sua dúvida não for atendida, se ali não estiver exposta, vai falar com as pessoas, vai procurar um atendente, né? Então, nossa, já tá. Aí você guardou suas coisas, aí você foi tomar um café. Aí a mesa posta, maravilhosa, tudo bonitinho lá, né? No hotel, na pousada, enfim. Aí chega, tem o atendente também, né? Ali do restaurante. Tudo bem, deseja alguma coisa, deseja, né, um ovo mexido, deseja um suco de laranja natural, deseja que nós façamos sei lá, que nós esquentemos o lanche, alguma coisa assim. Então, olha só o nível que nós estamos falando, né? Isso é uma cultura muito forte, centrada no quê? No consumidor. Centrada no consumidor. Olha só o relacionamento. Imagina você sendo atendido dessa forma, né? Nossa, eles têm toda uma preocupação comigo, eles têm... Então, veja, eu vou voltar mais vezes àquele lugar, ou eu vou indicar aquele lugar para as outras pessoas, eu vou falar bem daquele lugar,
nas redes sociais, na internet de um modo geral. Outras pessoas vão ver aquilo e vão falar, nossa, vamos lá. Então, veja, como aquele atendimento, aquele nível de relacionamento que está sendo estabelecido ajuda a empresa, né? Está ajudando naquele momento. Aí você foi lá, né, para a praia, né? Ou você foi passear na cidade, depende aí da região, né, em que você está aí nessa viagem que nós estamos fazendo aqui, imaginária, né? Aí você foi lá, chegou e não quer um prato especial, quer uma cadeira de praia, né? Um guarda-sol e tal, pede lá para o atendente rapidamente te leva. Olha que maravilha. Mas por quê? Porque há uma cultura organizacional voltada, centrada no consumidor. Isso representa processos muito bem alinhados. Não basta só, de uma hora para outra, né? Vamos lá, agora vamos centrar os nossos processos. É tudo consumidor. Então, o que eles quiserem, a gente atende, vamos lá. Não adianta. Os processos têm que estar estruturados. As empresas precisam ter processos bem estruturados. Exatamente qual é o papel, qual é a atuação, qual é a tarefa, responsabilidades de cada uma das pessoas que ali estão, né? Então, eu preciso de processos bem definidos. É um quebra-cabeça, como a imagem está ilustrando aqui, né? Precisa estar tudo muito bem encaixadinho para que nós tenhamos sucesso no atendimento, no estabelecimento de um relacionamento com o consumidor, né? O ambiente, né? Pode não parecer, mas o ambiente, o layout, iluminação, a cor, né? Os aromas de alguns lugares, das lojas, enfim, isso tudo é relacionamento. Tá dentro do relacionamento também, né? A forma como você se comunica. Eu comentei agora há pouco sobre uma landing page na internet, ou a forma de abordagem dos vendedores em uma loja física, ou a forma de atendimento, né? Quando precisa tirar uma dúvida e você utiliza o chat para isso, né? Então, é preciso haver um alinhamento desses processos e, principalmente, você ter cuidado, as empresas, né? Precisam ter cuidado com pessoas. As empresas precisam ter cuidado com pessoas, tá? E aqui nós estamos falando de equipe, dentro de casa, né? A cultura, equipe, né? Então, as pessoas, os funcionários, os colaboradores, independente da forma como você chame, né? As pessoas que trabalham ali contigo, na sua equipe, elas precisam conhecer isso. Elas precisam entender essa cultura. E não é uma coisa simples, não pensem que é uma coisa simples. Isso leva tempo, leva bastante tempo, né? Para você mudar alguma coisa, para você fazer ajustes, não é de uma hora para outra, mas se você não der o primeiro passo, você nunca vai mudar. Se você não pensar em melhorias de atendimento, melhorias de relacionamento, dar esse primeiro passo, alinhar esses processos, de nada vai adiantar, né? Novamente, vocês já foram em inúmeros lugares também em que vocês tiveram no check-in, né? Opa, fui bem recebido, tudo. Aí você pediu alguma ajuda, tirar alguma dúvida com algum funcionário e a pessoa foi extremamente grossa, né? Ela foi rude, ou ela falou em um tom que não condizia com aquela situação, com aquela necessidade, né? Falta de alinhamento de processos, né? As pessoas, mas todo mundo tem problemas, elas podem não estar num bom dia. Concordo, elas podem não estar num bom dia. Porém, se essa cultura está forte no colaborador, quando ele entrou na organização, naquele dia de trabalho, ele vai se dedicar para a empresa. Ele vai atender da forma como está no processo, da forma como ele foi treinado e capacitado, tá? Então, tudo começa como dentro de casa. Não adianta nada você ter diversas ideias, insights, mas
você precisa ter a sua casa muito bem arrumada para você poder atender bem aos seus clientes e estabelecer aí bons relacionamentos com ele. Afinal de contas, relacionamento com os clientes é o cartão de visitas de uma empresa, né? Então, o relacionamento que as empresas estabelecem com os clientes é cartão de visitas de uma empresa. Como você quer ser? Então, imagina um cartão de visita. Como você quer ser reconhecido, né? Como você quer ser reconhecido? E aí entra um ponto importante, né? Aquelas compras por impulso, né? Aquelas commodities, eu comentei agora há pouco, mas eu vou voltar a tocar nesse, que você não leva muito em consideração, os aspectos não são levados muito em consideração, como preço, como você olha mais para comodidade, conveniência, enfim. Então, você está comprando por impulso, acaba tendo um relacionamento mais distante com o consumidor, né? Não que não exista, ele vai existir, mas ele é um pouco mais distante e você vai adotar outras estratégias. Agora, se há necessidade de consideração, né, de alguns aspectos para uma compra, então maior é a necessidade que você precisa, maior a sua necessidade de estabelecer um relacionamento com o consumidor. Né? Então, quanto maior a necessidade de consideração do consumidor, maior a necessidade de relacionamento que você deve ter. Que as organizações, que os gestores, as pessoas, funcionários devem ter. Então, as pessoas, e aí novamente, né, a importância do item que está sendo adquirido, então na empresa, nas empresas que vocês trabalham, que vocês estão criando, que vocês possuem, né, qual é a importância daquele item, daquilo que vocês vendem? Os clientes, eles consideram bastante, eles estabelecem critérios de consideração, pesos, avaliam os atributos-chave, ou é uma compra por impulso? Se não for compra por impulso, você precisa estabelecer um nível de relacionamento, há uma necessidade maior de relacionamento. Isso implica, naturalmente, em tempo e esforços a mais que você vai investir, né? Então, você vai investir mais tempo e mais esforço, né? Se você tiver algo aí que você comercialize, que você fabrique, enfim, que há essa necessidade de consideração, né? Compras por impulso, não tanto, nós não temos isso tão de forma tão aflorada, né? Negócios que envolvam, né, B2B, ou seja, empresas que vendem para outras empresas, né? O relacionamento sempre vai ser importante, né? Sempre você precisa investir tempo e esforço neste relacionamento, tá? Então, como você quer ser conhecido, né? Pensa no cartão de visitas, tá? Então, como você quer ser reconhecido perante aí os seus consumidores, tá? Os clientes, uma outra questão importante para relacionamento, né, para a gente pensar no relacionamento, os clientes, eles não adquirem produtos ou serviços. Mas como assim? Eu comprei um smartphone, eu fiz uma compra, né, eu contratei uma pessoa, o marceneiro, eu contratei um pedreiro, eu contratei uma pessoa para fazer uma limpeza. Veja, né, nós compramos. E, novamente, nós, porque eu me coloco, todos nós somos clientes, somos consumidores, né? A nossa orientação é para soluções. Nós queremos soluções para os nossos problemas. Aquelas empresas que ofertarem a melhor solução ou as melhores soluções e aquele conjunto de atributos que for valorizado, que nós valorizarmos, né? Ela vai ser a escolha. Lembrem-se do ciclo de compra, né? Então, o foco não é falar, a minha empresa é a melhor. Olha só, a minha empresa é nota 1000,
A minha empresa é isso, a minha empresa é ganhadora de prêmios assim, assado, é uma empresa daqui que faz isso, faz aquilo, outro, etc. Você tem que estabelecer a sua comunicação, né? A sua proposta deve ser na solução, né? Então as pessoas têm problemas. Qual o problema da pessoa? A casa está suja. Bom, a casa está suja, ela precisa que seja limpa. Então, se você não tem tempo, se você não for limpar, bom, você precisa contratar alguém que vai fazer isso. Então, qual é a solução? Equipe de limpeza. Eu preciso fazer uma recepção para os funcionários. Eu preciso fazer um evento de fechamento do ano, a famosa festa da firma, né? Vamos fazer a festa. Legal. Mas será que eu vou fazer toda essa organização? Eu tenho essa expertise? Pensem em vocês, né? Todas as empresas que vocês imaginam que fazem essas festas, né? Que fazem os eventos final de ano, né? A partir de novembro já tem festa acontecendo aí das empresas, né? Vocês acham que a maior parte delas tem as pessoas da própria organização que cuidam daquilo? Que cuidam daquele evento para acontecer? Não. Né? Elas têm essa necessidade, fazer uma festa. Muito bem. Mas e agora? Né? Eu não tenho expertise, eu não tenho o know-how, eu não tenho a experiência de organização de festa. Meu negócio é vender materiais de escritório, materiais elétricos, materiais, enfim, né? Moda, sei lá. É isso que eu sou bom. Então eu preciso contratar alguma empresa que vai resolver este meu problema. Vou contratar alguém que vai resolver esse problema. Quando eu estiver procurando por alternativas, né, caso você não tenha um relacionamento, caso você ainda não tenha tido experiências com outras empresas, né, em outros momentos, então você vai ver quem é aquele que vai te dar a melhor solução, né? Então, nós temos a solução para sua festa, nós fazemos mais com menos, nós temos sei lá, aí são as abordagens, diferentes abordagens, né? Mas, novamente, né? Pensem no relacionamento. Pensem no na jornada ali, no ciclo de compra, né? A comunicação, como ela deve acontecer, né? Então, necessidade. Os clientes, nós temos necessidades diárias, né? Bom, quem que vai oferecer a melhor solução? Tem uma empresa que vai me estabelecer, tem uma solução, uma possibilidade de relacionamento. Olha só que maravilha, né? Então, eu vou pensar em construir um relacionamento, né? Eu penso na construção, eu penso longo prazo. Eu não estou pensando em resolver o problema agora e depois que o serviço foi prestado, acabou, até nunca mais, né? E cada um segue sua vida. Não. Cada vez mais as negociações, as interações, né? Cada vez mais os negócios, eles são relacionais. Cada vez mais os negócios são relacionais, ou seja, relacionamento. Cada vez mais as empresas, de modo geral, elas preferem trabalhar com os seus parceiros de negócio. Parceiros de negócio. Relacionamento. Né? Relacionamento. Os relacionamentos, eles são posicionados em um contínuo. Como assim um contínuo? Né? Então imaginem uma linha, né? Onde nós temos ali no início, né? Os primeiros contatos, as primeiras compras, né? Elas acontecem, elas são praticamente transacionais, né? Apenas não há ainda essa ideia do relacionamento, né? A partir do momento que a confiança é construída,
né? A confiança é construída, então este contínuo, ou seja, eu saio de algo, de uma transação, né? De uma negociação que é transacional para uma negociação colaborativa. E como eu faço isso? Confiança. Eu só vou conseguir estabelecer relacionamentos com os consumidores se eles acreditarem em mim, né? A gente só estabelece relacionamento com as empresas se nós confiamos nela. E aqui, para tudo, isso vale para tudo. Desde uma ida até um salão de beleza, né? Tem lá uma manicure, né? Que ela faz muito bem, né? Ela sabe, né, tirar ali exatamente o que eu preciso, do jeito que eu gosto. Eu estabeleci um processo de confiança, eu estabeleci um relacionamento, seja uma profissional autônoma ou por algum aplicativo que você faça a contratação, ou mesmo no salão aí de beleza do seu bairro, ou que você costuma ir, enfim, né? Então há uma necessidade, há uma possibilidade de relacionamento, por quê? Porque você confia, né? A gente pega salão, né, barbearia, né, que há alguns anos estava na moda, agora já foi um boom, né, de barbearia, assim como alguns anos atrás foi de temaqueria, foi de paleteria, né? Então, tudo foi passando, são momentos, né? E aí, por que aqueles lugares foram estabelecidos? Por que aqueles lugares continuam em operação? Porque eles conseguiram adquirir a confiança dos consumidores, porque estabeleceram bons relacionamentos, né? Não adianta achar que no primeiro momento, no primeiro contato que o vendedor e comprador tiver, já vai ser 100% de confiança, dali já sairão negócios prósperos, né? Dali você já vê um futuro brilhante. Não, é confiança. É um jogo, né? Imagina vocês, né? Quando vocês estão... Quando vocês conquistaram o companheiro ou a companheira de vocês, o marido, a esposa, o namorado, a namorada, quem quer que seja, né? Não foi um contínuo, né? Então, foi mostrando confiança, foi conquistando. Essa é a mesma ideia, né? Para as organizações. Então, a base para a construção de bons relacionamentos é confiança. A base para bons relacionamentos que as organizações vão estabelecer é a confiança. Novamente, isso não acontece de uma hora para outra. Compras acontecem, negociações acontecem, conforme as empresas forem entregando no prazo, por exemplo. Conforme o conteúdo for adequado, satisfatório, algum curso que você compre, algum serviço que você contrate, você vai lembrando sempre daquele lugar, daquela empresa, daquele profissional. Você vai procurar comprar dele, você vai indicá-lo. Olha o que nós falamos atrás. Aumenta faturamento, as vendas são aumentadas. Recorrência, se eu preciso de serviços, né? Eu vou contratar sempre essa pessoa, eu vou indicar, eu vou fazer o marketing boca a boca, eu vou anunciar, eu vou publicar nas minhas redes sociais. Confiança, né? O relacionamento, ele deve estar, né, aonde o seu consumidor está, né? Então não adianta você estabelecer o relacionamento somente por e-mail se o seu consumidor não olha e-mail, né? Não adianta estabelecer o relacionamento via cartinha, folder, se o seu consumidor não está preocupado com isso, se ele não olha isso, né? O fato é, o seu relacionamento, o relacionamento que você estabelece, ele deve ser omnichannel. O que é o omnichannel, né? Todos os canais possíveis. E há uma diferença de multicanal para omnichannel, né? Multichannel para omnichannel. Multicanais, eu vendo por internet, eu vendo numa loja física, eu vendo por revendedores, eu também vendo por distribuidores. E aí, quando eles precisam de relacionamento, cada um é de uma maneira. Multicanal. Omnichannel, independente de onde eu venda,
se é uma loja física, se é um revendedor, se foi pela internet, o relacionamento é o mesmo, né? A abordagem, ela sempre vai ser a mesma. Então, esteja aonde o consumidor estiver, né? Se faça presente, esteja em contato com o consumidor aonde ele estiver. Se ele estiver em vários lugares, estabeleça contato em vários lugares. Ah, mas é um investimento muito maior. Ok. Aonde ele mais está presente? O que ele mais... aonde ele mais consome conteúdo, por exemplo, aonde ele vai para fazer as suas pesquisas, para tirar dúvidas. Esteja lá. Né? Esteja lá. Esse é a ideia de estar sempre em contato, né? Pelos celulares. Negócios são mais conservadores, tem muitos negócios, né, que não tem essa questão de estar nos celulares, né? Estar na internet. Tem várias empresas que a página da internet é antiga, ultrapassada. Às vezes algumas empresas que nem têm uma página na internet, em pleno 2021, né? Não tem uma página na internet, por mais simples que seja, né? Muitas vezes não está lá, aquele consumidor não vai acessar, é difícil, né? Mas vamos dar um exemplo, dar esse exemplo aqui, né? Ele não está lá naquele lugar, ele está onde? Lá numa revista. Então estabeleça um contato, comunicação em uma revista. Ele está muito presente nas redes sociais. A gente tem inúmeras redes sociais. Agora, qual ele está mais presente? No LinkedIn, no Facebook, no Instagram, TikTok? Aonde ele está mais presente? É lá que eu preciso estar, tá? Para um bom relacionamento, você precisa ouvi-lo, né? Ouvir o cliente e, mais do que ouvi-lo, proporcionar, né, as melhorias. Então, não é só ter uma caixinha de sugestões, né? Você precisa colocar aquilo em prática, né? Se o consumidor reclamou, e aí não é com base em um, né? Você vai ver conjuntos, né? Grupos de consumidores, você vê algumas observações ou reclamações ou sugestões que são mais comuns, né? Que são mais recorrentes, e é ali que você vai direcionar, ali que você vai ter o enfoque, né? Então, não adianta você ouvi-lo, ter os canais de comunicação, mas não operacionalizar, ou seja, não colocar em prática aquilo que foi falado, comentado, abordado, enfim, pelo consumidor. Então, eu preciso feedback, né? Eu preciso ouvir o consumidor. Eu preciso ouvir o que o consumidor achou daquilo, qual foi a experiência dele com aquele meu produto, com o serviço que foi prestado, né? Qual foi a experiência dele? Eu preciso, né? Então, deste momento, eu preciso, de alguma forma, obter esse feedback. Nem sempre é fácil, um questionário muitas vezes não é o suficiente, as empresas precisam encontrar maneiras de estabelecer esse contato, seja um momento presencial, seja com o envio dos questionários, que acaba sendo bem comum nas avaliações, pelas estrelinhas, né? Enfim, tem muitos negócios que a gente vê tem esse modelo hoje, né? Que são faz parte da gamificação e tal, então as estrelinhas, né? Então, qual é o nível de satisfação, enfim, a gente precisa também estar atento para isso e operacionalizar de alguma maneira. A resolução dos problemas deve ser rápida. Relacionamento com o cliente. Um bom relacionamento vai ser aquele relacionamento que resolve rapidamente os problemas, né? Ah, eu tenho um problema X. Você sozinho ou com a sua equipe, tá? Discute, debate e oferta, vai lá mostrar, enfim, demonstra, resolve o problema do consumidor, né? Mas isso deve ser rápido. Com a tecnologia, então, né, a coisa é muito ágil,
né? Nós mal esperamos segundos, a gente não espera 5 segundos, tem algumas pesquisas que falam isso, né? Para uma página abrir, tem pesquisas que demonstram que aquelas empresas, né, as páginas da internet, se demora mais de 5 segundos para abrir, as pessoas fecham e elas vão entrar, vão procurar outra página, vão pesquisar outras coisas, né? Então, só um parênteses aí, estabelecendo aí uma relação, né, entre esta agilidade. Então, você vai resolver o problema, é rápido, né? Quanto melhor o relacionamento, mais próximo do cliente você estiver, mais capaz, mais capacitado você estará para resolver problemas, né? Então, quanto mais próximo, enfim, você tem que estar próximo do consumidor. Tem que estar próximo dele para, caso aconteça algum tipo de problema, estar apto, ter a capacidade, agilidade, flexibilidade para resolver aquele problema, né? O relacionamento implica muitas vezes, né, exclusividade, né? Então, veja, né? Também você não vai fazer isso com todos os seus clientes, sua base de 100 clientes. Imagina que você tenha 100 clientes, né, na sua empresa, você não vai estabelecer promoções, você não vai destinar promoções exclusivas para os 100 clientes. Porque tem cliente que compra muito, tem cliente que compra pouco. Aquele cliente que compra pouco com uma margem baixa, você não vai direcionar promoções exclusivas. Ele passa por todo um processo até chegar nesse nível dos maiores compradores, por exemplo, né? Mas, de toda forma, um relacionamento, uma proximidade implica exclusividade, né? E da forma como você vai comunicar isso, aonde o cliente estiver, aonde o consumidor estiver, né? Aonde o seu cliente... É lá que você vai estabelecer uma comunicação e vai direcionar as promoções exclusivas para eles, né? Nós temos aí vários exemplos, vocês são consumidores, né? Então, aquela livraria que vocês compram os seus e-books ou livro ainda físico, onde você compra aquela determinada roupa ou a viagem, promoções exclusivas. Vocês acham que as empresas Airbnb, Decolar, né, tem algumas outras empresas que de viagem, Expedia, etc. Elas vão direcionar os descontos em pacotes para todo mundo? Não, né? Estava agora há pouco conversando, dia 9 de julho aqui, né, São Paulo, teremos aí o feriado, e um amigo comentou, a gente vai viajar para tal lugar porque o fulano de tal, ele tem desconto, porque ele sempre que ele viaja, ele fecha por esse mesmo lugar, e ele tem desconto. Se eu for entrar em contato direto, não vou ter esse desconto. Eu não vou ter essa promoção exclusiva. Por quê? Porque o relacionamento existe com ele, que faz a negociação há muito mais tempo. Eu estou indo a primeira vez, não vai ser na primeira vez esse relacionamento. É o contínuo, lembram-se? Confiança. Então, exclusividade. Comportamento do cliente. Qual é o comportamento dele? Nós falamos sobre isso algumas vezes, né? Sobre entender o comportamento do cliente. Né? Eu preciso entender, ele está fazendo compra aonde ele faz compra? Pelas redes sociais, ele entra no meu e-commerce, ele faz numa loja física. O relacionamento que eu vou estabelecer com ele, esse senso de proximidade, eu vou abordá-lo de que maneira? Em que lugar vai ser essa abordagem pro meu cliente? Porque no final das contas, o que importa? Experiência, a surpresa, né? A experiência que as pessoas têm para com o seu negócio, para com aquilo que você oferece. Um produto, qualquer que seja ele, um serviço, é experiência. Muito se fala sobre isso, né? Surpreenda, experiência, surpresa, experiência. Operacionalizar isso. Eu gasto, é muito custoso. Não é custoso fazer isso. Não é custoso. Você não precisa pensar em ter ideias mirabolantes, né? Eu brinco sempre
com minha esposa, com os amigos e tal, quando a gente vai viajar e vai para algum hotel, alguma pousada, enfim, né? Algumas delas colocam lá, né, motivo da viagem, se é lua de mel, se é alguma ocasião especial. Por quê? Porque eles querem surpreender. Aí você chega lá no hotel, entra lá no quarto e tem pétalas de rosa espalhadas lá pela cama, pelo quarto, etc. Tem lá as toalhas, né, em formato de coração, em vários formatos e não sei o quê. É uma experiência. Você chega, entra no quarto daquela forma, olha que maravilha, né? É o famoso as boas-vindas, né? O welcome, né? Então tem diversos nomes, né? Boas-vindas, welcome, o onboarding, né? Algumas empresas utilizam isso, até mesmo quando você veja a contratação de pessoas, você pode estabelecer boas experiências e surpresas, né? Quando você dá um manual, por exemplo, né? Nossa, e agora eu tô cheio de dúvidas, né? Você entra com expectativas e de repente você tem um documento que vai te auxiliar. Pode ser um caso, né? Mas tudo envolve o quê? Experiência. Quanto melhor o relacionamento, mais proximidade, maior entendimento do consumidor, das suas necessidades, melhor vai ser esse relacionamento, essa experiência que você vai proporcionar para os consumidores. Para a gente finalizar, as empresas precisam investir, elas precisam de um CRM, ou seja, elas precisam de um software, elas precisam de um sistema de gestão com o consumidor. Banco de dados é fundamental, eu preciso, não tem como não ter. Pensar em relacionamento sem ter um banco de dados, não tem como acontecer. Mas não necessariamente você precisa investir milhares de reais em um sistema, em um Customer Relationship Management, um sistema de relacionamento com o cliente, né? São inúmeros casos que as empresas começaram como relacionamento com o cliente, com uma planilha do Excel, gastando o quê? Zero. Qual era o cuidado? Alimentar a planilha. Então, imagine uma planilha do Excel, abas. Então, cada aba com um cliente, o nome de um cliente, né? O nome e tal. Então, o cliente A, o que ele comprou, o que ele orçou, quando ele fez uma compra, qual foi o valor daquela compra, quais são as suas preferências, consumidor B, idem, para todos os clientes que você tem. A partir do momento em que você trabalha isso de forma conjunta, né? A partir do momento que você cruza esses dados, você consegue estabelecer bons relacionamentos. Você vai ofertar o produto A para o consumidor que compra o produto A. Você não vai ofertar o produto A para quem nunca comprou esse produto A, né? Então, o CRM é ótimo porque com poucos cliques, rapidamente você consegue acesso a relatórios, etc. Mas você também pode fazer isso por meio de planilha simples. Pega um Excel, você consegue tratar muito bem esses dados. Então, a questão aí, né? Mãos à obra, relacionamento com o cliente importantíssimo, fundamental. Procurem estabelecer esta parceria, né, de relacionamento com o cliente, coloquem ele literalmente no centro do processo, né, procurando atender aí as suas necessidades e pensando sempre nas soluções que você vai ofertar. Não é pensar no problema, não é falar do que a empresa fez, já faz, vai fazer. Como as empresas, como é possível resolver o problema dos consumidores. Dessa maneira, finalizo a apresentação. Muito obrigado a todos vocês. Vou interromper aqui o compartilhamento. Novamente agradecendo, tem algumas mensagens aqui no chat, falando muito sobre a importância, o Marcos Brahim de Lima,
oportunidade, instalando o produto que vendemos, mandar um pequeno vídeo sobre a instalação. Ótimo, Marcos. Então, pelo que você vende, ou seja, por um serviço, um vídeo, né? Ótimo. O vídeo, ele como instalar, né? O famoso do it yourself, ou seja, o faça você mesmo, né? Ótimo, né? Super válido, mas deixa sempre, né, uma observação. Em caso de dúvidas ou qualquer necessidade, estamos à sua disposição, por exemplo, né? Estamos aqui prontos para atendê-lo. Ótimo. Isso é uma forma de você estabelecer um bom relacionamento, você ter um relacionamento com o cliente. De repente, né, eu não sei qual é aí a recorrência dessa compra, se os clientes, né, se um mesmo cliente costuma comprar muitas vezes durante o ano, mas você pode, inclusive, ter algum tipo de plano de assinatura, aí pensando adiante, aí pensando para frente, né, sobre receita, mas extremamente válido, Marcos. Muito bom, muito legal aí. É um caminho super importante, interessante para estabelecer o relacionamento. O professor Ricardo Alves, aqui, obrigado pela presença. O atendente vai para o mesmo hotel, para a pousada, mas o atendente te trata como se fosse pela primeira vez, preenche uma ficha, faz a ficha, vê o seu plano de saúde. Hoje, com a questão da digitalização, né, com a questão toda da tecnologia, vejam, né, isso vai gerando um desgaste em todos, né, nos consumidores, né, vai passando daqui para lá, preenche aqui, preenche acolá, tal. Não precisa disso, né? Se você tem uma base de dados, né, e organizada, né, ela precisa estar organizada, né, se você tem essa base de dados, você puxa lá, seja pelo CPF ou pelo CNPJ, pelo próprio nome, enfim, você já consegue ter acesso a todos esses dados, né? Então, essa famosa ficha, né, que nós estávamos acostumados a preencher em diversos momentos, em diversos lugares que a gente ia. Tem vários negócios, várias startups, inclusive surgindo, principalmente na área da saúde aí, né, já para resolver esse problema. Então, você melhora aí muito o seu relacionamento. Muito boa. Melanie, no ramo educacional, qual seria o diferencial? O que poderia ser um algo a mais quando você tem vários concorrentes que fornecem os mesmos produtos ou serviços? O que fazer nesses casos, né, em educação à distância? Veja, Melanie, eu vou fazer aqui uma provocação aqui, né? O que os alunos, o que as pessoas, né, os consumidores do ensino à distância, né, o que eles desejam, né? Então, essa é uma primeira reflexão. Bom, a gente tem aí vários grupos de consumidores, né? Tem aqueles que querem o conhecimento e obter o máximo, né? O famoso sugar os professores, né? Estarem mesmo à distância, mas ter um canal, um contato com os professores. Legal. Tem aqueles que querem só querem diploma, né? Só quero o diploma. Tem aqueles que querem, sei lá, a facilidade de estudar em qualquer momento. Então, veja, a partir dessas definições, desse entendimento do consumidor, você pode propor as alternativas, as ferramentas, as soluções, né? Então, por exemplo, vamos criar um canal direto de contato com aquele professor, né? Então o professor tem um canal, um contato direto, enfim, isso pode ser um diferencial, né? Análise da concorrência, o que todo mundo faz. Opa, o que eu posso fazer? Mas o que eu posso fazer, né, só faz sentido se for algo que represente, que você consiga criar valor para o seu consumidor.
Se você não cria valor para o seu consumidor, né, ele não vai ver nada, ele não vai, né, para a empresa A, B ou C, para a instituição de ensino D, E ou F. Por quê? Porque ele não vê valor nisso. Então, antes, né, isso de forma geral, antes dos gestores de pensarem, né, em mudanças, o que nós oferecemos, o que nós podemos oferecer, o que nós temos que vai nos diferenciar aí da concorrência, né? Primeira coisa, entender o comportamento, entender o consumidor. A partir disso, eu estabeleço os diferenciais e eu tenho, mas veja, né? Eu preciso ter um relacionamento com ele, né? As empresas, elas não podem ter medo dos clientes, dos consumidores. Elas não podem ter medo. Eu vejo muitas empresas que têm medo, né? O cliente liga, ou o cliente manda um e-mail, ou envia uma mensagem nas redes sociais ou WhatsApp, ou o que for, e o cliente e a empresa tem medo de responder. Né? Quando é para tirar alguma dúvida, quando é para perguntar sobre algum prazo de entrega, por exemplo, né? Que você tem medo de falar, olha, vamos atrasar, olha, a gente não vai conseguir te atender nessa data, coloca um prazo a mais, a gente precisa de alguns dias a mais e tal. Então, não pode ter medo de falar com o cliente, com o consumidor. Precisa falar, não tem como permanecer aqui sentado na cadeira bonitinho e enviar mensagem, enviar e-mail, não, né? Tem que levantar e ir para campo para saber exatamente o que você pode ter de diferencial. Modelo de franquia, aqui a Melanie, uma outra questão da Melanie. O que fazer quando o modelo de franquia, por exemplo, a franquia tradicional, né, essa dependência, essa relação de dependência, né, existem reflexos negativos nas mídias sociais que afeta todo mundo, o relacionamento é legal, mas na central tem problemas que o consumidor vê publicamente, uma empresa de telefonia, etc. Um dos grandes problemas, né, de franquias é justamente esse, porque dependendo das franquias, e aí é um outro tema, né, para se tratar de franquia, sobre aspectos das franquias, mas algo para ser observado, para se atentar, geralmente, né, um estudo dessa franquia, né, por melhor que seja o nome reconhecido, bom, tem algumas coisas que podem afetar e negativamente, às vezes os processos não estão estruturados, às vezes você tem algum ruído de comunicação, enfim, e isso vai afetar de modo geral, sem sombra de dúvida. Porém, se você, né, consegue, na sua base de dados, a importância da base de dados, né? Pela sua base de dados, ainda assim você consegue fazer algum tipo de comunicação, algum diferencial com esses seus consumidores, por mais que publicamente tenha muitos problemas ou reclamações, mas se ali na sua franquia, né, naquela sua unidade de negócio, se você consegue ainda assim estabelecer algum tipo de relacionamento, né, conversar com aquelas pessoas que estão ali e, se estiver ao seu alcance, porque também existe essa grande dependência, que é o modelo de franquias, né, e você não pode passar por cima dela, né, você tem algumas regras, mas se você consegue adotar algumas estratégias de proximidade para entender os problemas e aquilo que tiver ao seu alcance, então esse é o caminho, um possível caminho que você pode seguir, né? Porque essa é uma característica mesmo da franquia. Temos mais. Obrigado, Silva. Obrigado aí pela mensagem. Obrigado também pela mensagem a Daiane. Muito bem. Chegamos ao fim, então. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado novamente a todos que aqui estão, né, por todas as mensagens. Não conseguimos ler todas as mensagens, mas fica aqui o meu agradecimento, a minha saudação a todos vocês
que se fizeram presentes, a todos vocês que nos ouvirão, que nos verão em breve, e fiquem com Deus, cuidem-se, nos encontramos em uma próxima oportunidade. Até, tchau, tchau.